Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A. Depois de mais uma paradinha, né, por causa aí dos jogos da data FIFA, né, voltaremos à Série A na oitava rodada e rodada cheia, com todos os jogos. Nessa parada de 2 semanas aí, tivemos alguns jogos atrasados que foram colocados em dia. Por exemplo, nesse final de semana, no domingo, tivemos Criciúma e Cuiabá pela 6ª rodada, aonde o Cuiabá venceu por 5-2, Cuiabá começando a se recuperar na competição, ficou um tempão sem marcar ponto nenhum, sem marcar um gol sequer, e agora parece que volta aí a entrar, ou volta não, ou entra no Campeonato Brasileiro, que não tinha entrado até o momento. Mas nessa oitava rodada, que teremos jogos terça, quarta e quinta-feira. Quarta-feira, deixa eu ver se tem jogos quarta. Não. Só temos jogos terça e quinta. Quarta-feira não tem jogo. Se eu não estiver enganado, acho que quarta-feira é jogo da seleção. É que eu não estou acompanhando muito a seleção, a galera sabe. Tá? Mas eu acho que quarta-feira é jogo da seleção. Então não temos jogos do Campeonato Brasileiro. Então a Série A tem jogos na terça, dia 11, e na quinta-feira, dia 13 de junho. Beleza? E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, você já sabe, dentro do possível, vem fazer a análise e dar os palpites para você que gosta de fazer aquela apostinha, né? Gosta de jogar um dinheirinho ali, mas com responsabilidade, tá? Para maiores de 18 anos. E cuidado, jogo vicia, parceiro. Jogo vicia. Então, sempre com cautela. Eu não tenho nenhuma empresa que patrocina o canal. Não gostaria de ter, lógico que eu gostaria de ter uma empresa que patrocinasse o canal, mas eu não tenho. Então eu não vou falar bem de uma e mal de outra. Até porque eu só vou jogar quando tiver uma empresa aqui. O dia que tiver uma empresa aqui, aí sim, eu até jogo, faço as minhas apostinhas junto com os meus palpites. Por enquanto, eu dou os meus palpites, e aí para ajudar a quem aposta numa definição, de repente o cara tá em dúvida, em palpite, aí vai pesquisando, escuta o meu, vou nessa do Magalhães para ver se dá certo. Às vezes pode dar certo, às vezes não. É palpite. E futebol é super, mas super imprevisível, beleza? Então vamos lá falar sobre essa oitava rodada e dar os meus palpites, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui logo cantar aqui como é que tá a classificação do campeonato nesse momento. Bom, óbvio que já diminuiu aquela discrepância que tinha de uns times para outros em relação a jogos. O time que tem menos jogos agora é o Criciúma, que tem 5, o Grêmio, que tem 5, o Juventude, apesar que tem muito time ainda que não tem, vamos ver quantos times não tem 7 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times dos 20 não tem 7 jogos. Mas não tem mais igual o Criciúma, que só tinha 3. O Criciúma já está com 5 jogos, tá? Mas daqui a pouco vai conseguindo colocar no eixo. Por exemplo, o Juventude está com 6 jogos já, da tragédia do Rio Grande do Sul. O Internacional tem 5. O Grêmio tem 5. Ou seja, vão ficar com 2 jogos de margem, mas atrapalha? É óbvio que atrapalha. Prejudica? É óbvio que prejudica.
tá? Mas, se o nosso calendário fosse um calendário organizado e bem feito, sem algumas outras intenções, seria menos difícil ajeitar isso aí. Mas o nosso calendário parece que fazem dessa maneira para dificultar. Parece que a intenção é essa, é dificultar mesmo, é embolar. Quanto mais embolado, pior, né? Ou melhor para eles. Essa é a situação. Então vamos lá. Aqui, o Flamengo é o líder com 14 pontos, tá? O segundo colocado é o Bahia, também com 14 pontos. O terceiro colocado é o Botafogo, com 13. E o quarto colocado é o São Paulo, com 13. O quinto colocado é o Atlético Paranaense, também com 13. O sexto colocado é o Bragantino, com 12. Só um detalhe. Dos 6 primeiros, apenas o Bahia não está na Sul-Americana ou na Libertadores. Porque o Flamengo, Botafogo, São Paulo, Atlético Paranaense e Bragantino, todos esses estão ou na Sul-Americana ou na Libertadores. O Bahia é o único que não está. Tá? O Bahia, desses aí, é o que está na Copa do Brasil, mas na Sul-Americana não está. Aí na sétima colocação temos o Palmeiras com 11, o oitavo é o Internacional com 10, o nono é o Cruzeiro também com 10 o Atlético Mineiro na 10ª colocação, 11º é o Fortaleza também com 10. Com 9 pontos, nós temos o Juventude na 12ª colocação. O Grêmio é o 13º com 6, o 14º é o Vasco também com 6, o Fluminense é o 15º também com 6. O Criciúma na 16ª colocação tem 5 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, e num turbilhão de problemas, o Corinthians na zona de rebaixamento com 5 pontos na 17ª colocação, o 18º é o Atlético Goianiense com 4, o 19º é o Cuiabá com 4, e agora o Lanterna é o Vitória. Agora o Lanterna é o Vitória. Porque olha só, o Cuiabá não tinha vitória nenhuma, nem gol. Em 2 rodadas ele ganhou e empatou, fez 4 pontos e fez gols. Ou seja, ultrapassou a Vitória. Então a pior campanha hoje é do Vitória, o rubro-negro baiano. Então vamos lá para os jogos da 8ª rodada. Teremos na terça-feira 4 jogos. Atlético Goianiense e Corinthians. Cara, o Corinthians, na minha opinião, apesar de ter um time, para mim, que eu não acho o time do Corinthians fraco, tá? Não acho o time do Corinthians fraco. O Corinthians falta elenco, mas é um time mediano. O time do Corinthians é mediano. Não acho que o time do Corinthians seja para cair, essa é a minha opinião. Mas a quantidade de problema que tem no Corinthians... Agora o presidente do Corinthians, quem acompanha aqui o canal, sabe. Já sabe até o que eu vou falar. Eu disse lá atrás, esse presidente do Corinthians é fanfarrão. Tava na cara que ele era fanfarrão. Pelo que ele falou lá atrás, fanfarrão. Sabe aquele cachorro que late mais, não morde? É ele. Ele tava na cara, irmão. Tava na cara. Não precisa ser um gênio. É só observar. Fanfarrão. Agora tá fazendo a torcida passar vergonha. Eu falei isso lá atrás. O Corinthians está ali. De repente vão pedir impeachment do cara. Eu acho que ele tinha que ter a consciência, se ele for corintiano mesmo, ele sair. Não precisa nem de impeachment. Não, eu tô saindo, não dá pra mim. E mete o pé. O Atlético Goianiense é um time muito bem arrumado, cara. Um time muito bem arrumado. Tá? E o Atlético Goianiense tá ali a 1 ponto atrás. Pô, Magalhães, como é que o Atlético Goianiense tá arrumado e tá atrás? Cara, o Atlético Goianiense deu muito azar em alguns jogos. E alguns jogos foi prejudicado. Mando de campo do Atlético Goianiense, cara. Cara, jogo encardido. Você pega que o Corinthians tem um saldo de -3 e o Atlético Goianiense de -5. O Corinthians fez 3 gols e o Atlético Goianiense 4. Só que o Atlético Goianiense tomou 9 gols. E o Corinthians 6. Os números são a favor. Os números ruins são a favor do Corinthians, né, cara? Atlético Goianiense e Corinthians, cara. Cara, jogo encardido. Mas pra mim, ou dá Dragão ou dá empate. Pra mim é dar Atlético Goianiense
ou dá empate. Também na terça-feira, Juventude e Vitória. Mano de campo do Juventude. Juventude está aqui na 12ª colocação com 9 pontos. Nos últimos 3 jogos, empatou 2 e ganhou 1. Vive um momento muito melhor do que o do Vitória. E tem um time também ajustadinho. E o Juventude está com muita vontade, né, cara? Não é que o Vitória não esteja com vontade, mas o que o Juventude passou, o povo do Rio Grande do Sul passou, o que esse time do Juventude incorporou do sofrimento do povo gaúcho, eles estão com muita vontade. O tanto que, quando eles voltaram, eles conseguiram empatar aqui no Maracanã, né, com o Fluminense. Tudo bem que o Fluminense não vem jogando lá grandes coisas. Bom, eu não vou falar do Fluminense, porque não é o momento. Mas, porra, deixa pra lá. Eu ia falar um negócio aqui, deixa essa porra pra lá. Eu vou criar polêmica à toa aqui. Bom, vamos lá. Juventude e Vitória. Eu vou de Juventude. O meu palpite é Juventude. O momento é do Juventude. O momento de Vitória é muito complicado. Uma vitória do rubro-negro baiano nesse jogo seria fundamental. Mas eu vou de Juventude. Também na terça-feira, clássico. Botafogo e Fluminense. Bom, não dá nem para comparar no Campeonato Brasileiro Botafogo e Fluminense. O Botafogo é o terceiro colocado com 13 pontos. O Fluminense é o 15º com 6. Estava há pouco tempo na zona de abaixamento. Então não dá para comparar Botafogo e Fluminense no Campeonato Brasileiro. Futebol. Se a gente for pegar elenco, vamos lá. Fluminense fez uma festa linda, bateu o recorde, porque o Thiago Silva voltou, coisa e tal. Thiago Silva é um grande zagueiro, um dos maiores que apareceu no Brasil. Sim. Nos últimos anos, sim. Só que já tem final de carreira, né, irmão? Vai ficar. Sistema defensivo. Magalhães, de idade não tem nada a ver. Depende da quantidade de jogador com a idade alta. Depende da quantidade de jogador com a idade alta. Principalmente com o esquema do Diniz, que todo mundo já sabe como é que é. Então, é legal você fazer a festa? Agora dizer que porque o Thiago Silva chegou, ficou imbatível, virou uma seleção, porque temos Thiago, temos Marcelo, jogadoraços. Mas, irmão, a idade pesa para qualquer um, principalmente com o esquema do Diniz. Bom, clássico Botafogo e Fluminense. Mano de campo do Botafogo. Botafogo e Fluminense. Eu vou de Botafogo. Para mim, o Botafogo vence o Fluminense. Não dá empate. Quem é que tá jogando melhor futebol? Botafogo e Fluminense. Botafogo. Eu vou de Botafogo. Todas as vantagens para o Botafogo. Pode dar Fluminense? É clássico. Mas eu vou de Botafogo. Bragantino e Atlético Mineiro. Também na terça-feira. O Bragantino está aqui na 6ª colocação com 12 pontos. Tem apenas uma derrota no campeonato. E o Atlético Mineiro está na 10ª colocação com 10 pontos. Os últimos 5 jogos não perdeu, empatou 2, empatou 3 e ganhou 2. Não perdeu até agora o Atlético Mineiro. Cara, Bragantino e Atlético Mineiro. Jogão. Bragantino e Atlético Mineiro. Eu vou de empate. Bragantino e Atlético Mineiro, eu vou de empate. Aí na quinta-feira, quarta-feira não tem jogo. Quinta-feira, Cruzeiro e Cuiabá. O Cruzeiro está na 9ª colocação com 10 pontos. Tem aqui 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cuiabá vem melhorando, né, de produção. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. O mano de campo é do Cruzeiro. Cara, eu vou de Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro em casa perante o Cuiabá. Atlético Paranaense e Criciúma. O Furacão está aqui na 5ª colocação com 13 pontos. O último jogo acabou perdendo. E o Criciúma está na 16ª colocação com 5 pontos. Eu vou de Furacão. Para mim, o Furacão vence o Criciúma em casa. Eu vou de Furacão. Furacão e Criciúma, eu vou de Furacão.
Internacional e São Paulo, jogão. O Inter conseguiu ir para os playoffs da Sul-Americana. O São Paulo está muito bem na Libertadores, classificado para as oitavas de final, né? Em primeiro lugar, né? Internacional de São Paulo. O São Paulo vem bem, cara. São Paulo vem bem. O São Paulo está aqui na 4ª colocação. Os últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. O Internacional está na 8ª colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. Cara, jogaço. Internacional e São Paulo, mando de campo Internacional. Jogaço, cara. Jogaço. O Internacional vai ter que jogar bola, porque o São Paulo vem bem arrumado, né? Cresceu muito aí com o novo treinador. O time internacional é bom, mas está faltando peças porque estão convocados, né? Cara, Internacional de São Paulo. Cara, eu vou de empate ou São Paulo. Flamengo e Grêmio. O Grêmio jogou pela Libertadores, ficou na 2ª colocação do seu grupo, né? Acabou empatando em casa contra o Estudiantes, que não tinha mais chance nenhuma. E o Flamengo vai jogar super desfalcado. O Flamengo não tem 5 jogadores. E desses 5, acho que todos são titular. Não tem o Pulgar na cabeça de área, não tem Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, né? Desses 5, 4 são titulares e 3 no meio campo. Então o Flamengo vai sentir, não tem jeito. A forma do Flamengo jogar é outra, porque não tem ninguém com a característica do De La Cruz e do Arrascaeta, tá? Principalmente com a característica do De La Cruz. Então o Flamengo é um Flamengo diferente. Aquele Flamengo que goleou o Vasco, esse Flamengo vai jogar contra o Grêmio, não tem nada a ver. Vai continuar sendo um time forte porque tem um elenco forte? Legal. Mas não é aquele Flamengo. Vai ser um Flamengo bem mais cadenciado. Um Flamengo com menos velocidade. Tá? Temos aí o Cebolinha jogando muita bola. Talvez jogue com o Luiz Araújo pelo lado, o Gerson voltando um pouco. Fazendo ali a função do De La Cruz. E o Grêmio tentando aí se reerguer. O Flamengo é o primeiro colocado. E o Grêmio está aqui na 13ª colocação com 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Os 2 últimos jogos foram derrotas. Cara, Flamengo e Grêmio. Jogão, cara. Jogão. Eu vou de Flamengo ou empate. Eu acho que o Grêmio consegue empatar, sim, com o Flamengo, principalmente com o Flamengo, que o Flamengo não tá com a sua força máxima. Então eu vou de Flamengo ou empate. O Grêmio pode ganhar? Sim, pode ganhar. Mas, mesmo o Flamengo desfalcado, acho o time do Flamengo melhor, tá? Mas é mais cadenciado. Então fica menos difícil pro Grêmio segurar o empate. Mas eu acho que o Grêmio não vai para empatar. O Grêmio vai tentar ganhar. Mas o empatezinho não é mal. Mas eu vou de Flamengo ou empate. Bahia e Fortaleza. O Bahia, que foi eliminado pelo CRB, que chegou à final da Copa do Nordeste, que perdeu nos pênaltis pro Fortaleza, que é o tricampeão da Copa do Nordeste. Mando de campo do Bahia. O Bahia está aqui na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, descansando, né? Porque só está no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Como não está tendo Copa do Brasil, só joga o Campeonato Brasileiro, então está tendo tempo para colocar todo mundo em forma. O Fortaleza, diferentemente, está jogando. Essa parada do Bahia pode atrapalhar o ritmo de jogo. Tá? Em ritmo de jogo, o Fortaleza está. O Bahia é o 2º colocado, com 14 pontos, e o Fortaleza é o 11º com 10. Ali pelo meio da tabela. Cara, Bahia e Fortaleza, jogão. Bahia e Fortaleza, jogão, cara. Mas, cara, eu vou de Bahia ou empate. Bahia e Fortaleza, eu vou de Bahia ou empate. Acho até que o Vojvoda poupou alguns jogadores contra o CRB por causa do clássico contra o Bahia, tá? Mas eu vou de Bahia ou empate. E fechando, Palmeiras e Vasco da Gama. O Vasco da Gama vem de uma porrada doída
de 6-1 pro Flamengo. Treinador novo, né? Teve um tempo aí para ajeitar. O Palmeiras também está tentando, né, encaixar as coisas. O Palmeiras deu uma desconcertada, mas está tentando encaixar ali as peças. O Palmeiras, obviamente, é o favorito. E para mim, dá para. Não acho que o Vasco consiga. Vai com muita vontade, com muita disposição. Acredito que um pouco mais organizado. Mas acho que não dá pro Vasco. Dá Palmeiras. Para mim, vitória do Palmeiras. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!